Olá pessoal, tudo bem? Voltei e eu voltei bolado. Sabe por quê? Porque eu comecei a gravar o vídeo, cheguei aí a 15 minutos de vídeo e o vídeo parou, porque acabou a memória do meu celular. É complicado, mas enfim, vamos agora gravar pela segunda vez e agora estou com memória, então o vídeo não vai parar aí do nada no meio do caminho. Eu percebi que no vídeo passado eu comecei pelo final, o que foi um pouco estranho, mas enfim, né? Problemas de falar muito e de altas digressões. Então agora vamos dar um passo para trás e falar bem do começo do TCC, né? Que eu acho que seria a parte que mais apavora o pessoal, que é esse ponto inicial do TCC. E assim, existe geralmente um momento, digamos, formal, que é onde vocês começam o TCC, que geralmente é no último ano, né? Então, se você tem, por exemplo, um curso com 5 anos de duração, 10 semestres, no último ano, lá no nono semestre, que vocês começam a formalmente fazer o TCC. E o interessante é o seguinte, alguns lugares trabalham com duas disciplinas, então uma disciplina no penúltimo semestre e uma disciplina no último semestre. Outros lugares trabalham com uma disciplina só que durou o ano todo e por aí vai, né? Mas a questão é que no último ano que vocês vão começar assim a formalmente pensar e ser cobrados disso. Mas aí, em contrapartida, tem um pessoal que sempre tem aquela dúvida que é a seguinte: Felipe, qual que é o momento bom para eu começar a me preocupar com os TCCs? E assim, eu gosto de recomendar ao pessoal que não deixe para o último ano, né? E que comece a pensar no último semestre antes do último ano. Como assim? Se você tem um curso, por exemplo, de 5 anos, 10 semestres, comece a pensar no TCC já no seu 8º semestre, para você começar a ser cobrado formalmente no seu 9º semestre. E quando eu falo comece a pensar, é a pensar, não precisa sair fazendo as coisas que nem louco, tá? Não é esse o foco aqui. Seria você definir um tema, você definir, por exemplo, o seu grupo, né? Então, assim, vários lugares, várias faculdades, vários cursos costumam deixar a cargo do aluno escolher se o TCC vai ser individual ou, por exemplo, dupla, trio, quarteto, né? Depende muito da faculdade / curso. Então, seria bom vocês já pensarem no tema e no grupo de vocês. Se vocês conseguirem definir isso muito bem, caraca, já está muito, muito bom já para esse momento, tá? Porque assim, como é que acontece na prática? Geralmente, esse primeiro semestre aí do último ano, onde vocês começam a pensar realmente no TCC, a serem cobrados formalmente por isso, qual que é a ideia do primeiro semestre? É vocês escolherem tema, escolherem grupo, primeiro grupo, né? Grupo, tema, orientador e começarem aí a mais ou menos esquematizar o desenvolvimento / projeto do TCC de vocês. Geralmente o primeiro semestre é só para isso. Então, se vocês já definiram o tema e o grupo, tá muito bem andado. Vocês já fizeram aí, tudo bem que eu vou chutar um pouco o balde aqui, mas já fizeram 50% das coisas, tarefas aí deste primeiro semestre. E aí, uma coisa que eu falei aqui que também é importante é a escolha do orientador. E aqui vale a pena fazer uma observação. Geralmente, nas faculdades particulares, os alunos eles são obrigados a ter como orientador um dos professores que ministram aquela disciplina de TCC, ou então projeto de formatura, trabalho de conclusão de curso, trabalho final de curso e por aí vai, tá? No caso das faculdades públicas, aí geralmente os alunos podem escolher qualquer professor de departamento ligado àquele curso. Então, por exemplo, aqui na Poli, o curso de Engenharia da Computação, o departamento que cuida do curso é o PCS. Eu posso, na hora de fazer meu TCC, escolher qualquer um dos 30 professores do PCS para serem meu orientador ou minha orientadora, tá? E aqui é importante vocês terem em mente o seguinte, os professores, geralmente, eles costumam limitar quantos grupos eles vão orientar. Então, assim, vai ser, com exceção de faculdades particulares, onde o professor que dá aquela matéria necessariamente tem que orientar aqueles grupos, em faculdades públicas é muito comum que os professores falem assim, eu vou orientar, sei lá,
No máximo 2 grupos, no máximo 3 grupos, no máximo 4 grupos, tá? Então, como é que funciona isso? Geralmente, quem pede primeiro e o professor topa primeiro, já garantiu a sua vaga. Então, assim, quanto antes vocês procurarem os orientadores, melhor. Então, por isso também que é bom vocês já começarem a pensar no tema um semestre antes, porque assim vocês já definem um tema, vocês começam a procurar quais são o professor ou os professores que mais são aderentes àquele tema, que fazem pesquisas, por exemplo, na área onde aquele tema que vocês querem fazer o TCC se encaixa. Então isso é uma coisa muito importante. Claro, gente, também não é para entrar em desespero. Meu Deus, eu preciso fazer isso. Se não vai dar certo, eu vou ficar sem professor. Não, também não é nesse nível de desespero. Mas assim, o que a gente percebe na prática nos TCCs é o seguinte: quem se organiza mais cedo, geralmente as coisas fluem melhor do que quem deixa para se organizar mais tarde, tá? Então assim, mantenham isso em mente porque é uma dica muito importante para vocês. Então vocês vão definir o grupo, o tema, o orientador, beleza? Aí vocês vão começar a colocar a mão na massa, vocês vão definir o que vocês vão fazer, né? E nesse definir o que vocês vão fazer, assim, na prática mesmo, né? Vale a pena fazer uma observação aqui que é o seguinte: eu percebo muito isso em cenários de TCCs no Brasil, assim, nossa, bem genérico, né? Quando a gente fala de um trabalho de conclusão de curso, geralmente as faculdades vão falar assim: tem que ser uma coisa nova, inédita, mas a gente vê que depois, passados meses, não é bem assim, né? Porque realmente fazer uma coisa nova, inédita, dependendo de onde vocês forem mirar, assim, é muito difícil. Ainda mais num escopo de TCC. Ainda mais com base no que eu falei no outro vídeo, que o pessoal faz TCC junto com estágio/emprego. Então o pessoal meio que deixa o TCC meio de lado, né? Então assim, fazer uma coisa nova é difícil. Então esse aspecto de novidade do TCC, a gente vê que em vários casos ele vai meio que sendo deixado de lado, né? A ideia é que vocês façam um projeto bem feito, com uma boa, com um bom método, né? E que vocês apliquem conhecimentos que vocês aprenderam no curso. Então, por exemplo, não faria sentido, por exemplo, eu, Felipe, que estava fazendo graduação em Engenharia da Computação, fazer um trabalho de conclusão de curso de pedagogia. Nada de computação, não faria sentido, né? Então, é isso aí que é buscado por um TCC. Claro, projetos interdisciplinares ou então multidisciplinares são cada vez mais buscados e interessantes também, né? Então vocês misturarem aí várias áreas, isso sim é uma coisa muito legal e que vocês podem pensar em fazer. Mas é claro, né? Pensar é uma coisa, na hora do vamos ver, as coisas aí ficam muito mais complexas, né? Ao longo do ano o desespero vai bater em alguns momentos, mas eu diria para vocês que o mais importante aí no caso do TCC é quando vocês forem buscar um orientador, que eu falei para vocês, né? Existem aí um espectro de como o seu orientador pode ser. Eu vou pegar os dois extremos aqui. O seu orientador pode ser aquela pessoa que para ela vai te deixar de lado assim, ela vai, se vira aí, e se tiver dúvida me procure. Esse seria um extremo do espectro. O outro espectro é aquele orientador assim mais firme que vai cobrar de você, não, eu quero que vocês me dêem um feedback semanal, reunião semanal, reunião quinzenal e por aí vai, tá? Então temos aí os dois extremos. E assim, os dois extremos eles têm prós e contras dependendo do tipo de pessoa que você é, / do tipo de grupo que você é. Então assim, é muito importante que vocês tenham também isso em mente, tá? Então assim, eu particularmente, Felipe, não gosto, no caso eu não gostava, né? Não gostava da ideia de no TCC ficar largado, porque eu não me sentia maduro o bastante para isso. Hoje em dia, no meu doutorado, se eu fico largado, tranquilo, eu vou me virando muito bem. Mas no TCC, eu não me sentia à vontade. Por sorte, a minha orientadora ela era muito firme, né? Então eu tinha reunião com ela semanal e assim, me dava super bem com ela com relação a isso. Só que eu sei que para algumas pessoas, esse fato de ter uma reunião semanal, por exemplo, a pessoa pode se sentir muito pressionada e isso fazer mal para ela. Então, enfim, vai muito da pessoa, né? Mas assim, é importante que vocês tenham isso em mente quando vocês forem buscar um orientador também. Se ele vai ser mais assim firme com vocês
ou então se ele vai ser mais largado, assim, do tipo, se virem, se tiverem alguma dúvida, me procurem, tá? Então isso também é uma coisa muito importante. Quando vocês forem buscar o orientador, quando a gente fala no âmbito das faculdades públicas, é muito comum que o tema que vocês busquem, às vezes tenha mais de um professor que seja aderente àquele tema. Então aí nesse caso, se tem mais de um professor, seria interessante vocês verem dentre esses, sei lá, 2, 3, 4 professores, qual que seria aí mais interessante a dinâmica dele para com o grupo de vocês. Então isso é algo também para vocês pensarem, tá? O papel do orientador num TCC é um papel muito importante. E assim, também o que acontece em alguns casos o orientador, ele é um cara assim que deixa mais largado, mas em contrapartida, no TCC também tem a figura do co-orientador. Claro que assim, num TCC o orientador ele é obrigatório, o co-orientador ele é opcional. Então assim, às vezes aparece a figura do co-orientador, como eu falei para vocês, eu sou co-orientador de alguns TCCs, já fui, né? E nesse caso, o co-orientador geralmente ele é mais próximo do grupo, ele fica mais próximo do grupo, tá? Para dar um suporte aí nas diversas dificuldades e empecilhos que o grupo possa vir a ter, tá? Então isso também é uma outra coisa para vocês ficarem em mente sobre o TCC. Deixa eu pensar se tem mais alguma outra coisa que seria interessante assim falar sobre o tema. Nada me vem à cabeça, mas assim, como eu comentei no vídeo passado, né, eu pretendo fazer mais pra frente, eu vou falar com a Irina pra gente fazer um vídeo aí sobre como foram os nossos TCCs, porque desesperos. É assim, gente, TCC sempre tem um pouco de desespero, tá? É muito difícil você encontrar uma pessoa assim, plena no TCC, plena, né? Já dando um leve spoiler pra vocês, né, eu até brinco com o pessoal até hoje sobre isso, porque quando você vai chegando no fim do TCC, cada vez mais aparece aquela pergunta que quem vai fazer seus amigos, seus familiares, enfim, que vai dar certo? Aí como é que eu respondia? Tem que dar, né? Não tem muito outra opção, né? Então vai dar bom? Tem que dar bom. E aí no final deu bom. Então assim, é difícil vocês encontrarem, para não falar que é impossível, uma pessoa assim plena, o TCC foi tranquilo. Por mais que vocês se planejem, tá? Isso é uma coisa importante de falar, ainda bem que eu lembrei disso. O TCC acontece uma coisa, eu não lembro se eu comentei isso no vídeo passado, porque eu gravei o vídeo passado hoje de manhã, agora estamos de tarde, mas enfim. O almoço foi bom. Enfim, se eu tô falando de novo, desculpa pela repetição. Mas no TCC existe um negócio que também existe na pós-graduação, no caso é mais na pós-graduação, TCC seria um escopo menor, né? Que a gente chama de complexo do prêmio Nobel. Então assim, a gente faz uma pós-graduação pensando, meu Deus, eu vou mudar o mundo com a minha pesquisa. Aí você vai vendo assim, tem que limitar um pouco aqui o escopo, porque senão não vai sair. TCC é a mesma coisa. Geralmente, para não falar sempre, quando o pessoal tem uma ideia, eles miram lá em cima. Então fazer uma coisa incrível. Só que aí na hora de fazer, não, peraí, isso aqui não vai dar tempo, não, corta aqui, corta ali, não sei o que, trabalhos futuros, né? E no final sai, mas assim, sai uma coisa menor do que vocês tinham pensado no começo do ano. Isso é ruim? Olha, não é ruim porque faz parte, né? Essa questão de limite, que a gente chama assim, tecnicamente ou então cientificamente falando de limitar o escopo, né? Que seria então cortar as coisas que não vão dar. É super normal, acontece direto isso nos TCCs, então não é algo para vocês ficarem assim, meu Deus, vai dar tudo errado porque eu estou limitando meu escopo. Não, de maneira alguma, isso acontece mesmo porque, de novo, é o contraste entre a teoria de, vou pensar nisso, vai dar certo, e a prática de estou lá fazendo assim, as coisas estão na hora do vamos ver e não vai dar. Então isso acontece bastante, tá? Não precisam se preocupar com relação a isso. E para aqueles que vão fazer o TCC mais para frente, já mantenham isso em mente. Vocês vão sim mirar lá em cima e ao longo do ano vocês vão ter que reduzir as coisas porque senão não vai sair, tá? Super normal, isso acontece bastante. Tudo bem? Isso é uma última observação, tá? Que isso acontece em algumas faculdades /cursos, é importante deixar isso claro. Em alguns lugares, quando vocês têm o TCC e vocês têm seja 2 disciplinas ou então uma disciplina só, acontece de no meio do ano vocês terem uma espécie de, bastante aspas aqui, tá? Banca de qualificação do TCC.
Por que aspas? Porque banca de qualificação formalmente é uma coisa da pós-graduação. Graduação não tem isso. O que é que seria essa banca de qualificação do TCC? Seria vocês entregarem um texto parcial do TCC, esse texto ser avaliado por uma banca ou então uma pessoa, enfim, e vocês terem um feedback quanto a isso. Gente, todo ano que eu vejo TCCs é sempre a mesma coisa. Qual que é a função desta banca parcial de TCCs? A função dessa banca é, com base no que vocês escreveram lá, os avaliadores vão verificar se é viável vocês fazerem o que vocês estão falando que vocês vão fazer até o fim do ano. Então essa que seria a função dessa banca de qualificação. Só que na prática, e isso é de praxe, o pessoal não escreve informações o bastante para o pessoal conseguir avaliar se aquilo é viável ou não. Então a banca de qualificação, por mais que ela exista, infelizmente ela acaba perdendo a sua utilidade. Então assim, se por acaso na faculdade / curso de vocês ter essa banca de e-mail de TCC, mantenham isso em mente. Qual que é a ideia? É fazer um documento onde vocês vão falar o que vocês vão fazer, como vocês pretendem fazer aquilo e geralmente colocar um cronograma, né, até o fim do ano, dividindo as tarefas pelos meses que faltam. Tá? Isso é a coisa mais importante, sem sombra de dúvidas, para essa banca de qualificação de TCC aí. Tudo bem? Então mantenham isso em mente, porque isso realmente é uma informação assim, muito importante, muito relevante. Tudo bem? Então o que eu tinha para falar era isso. Se vocês tiverem mais dúvidas também, coloquem nos comentários, a gente conversa sobre o assunto e vamos ver no vídeo que eu fizer mais pra frente com a Irina falando sobre o tema, também se aparecem aí mais algumas informações que eu me esqueci aqui. Tudo bem? Então era isso. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.